Bom, pessoal, eu tenho um problema de display aí, então vamos ver como fica. Valeu pela presença. Então, se você lembrar só uma coisa dessa palestra, o código-fonte da ferramenta está open source, já está publicada no GitHub. Por favor, contribua. Contribua. Então, quem eu sou? Acho que é a minha quinta ou sexta apresentação aqui. Quem nunca me viu aqui? Primeira vez que você vem? Faz sentido. Então, o que a gente falou? Minha primeira apresentação aqui era negócio de BIOS. Tipicamente, a gente achou vulnerabilidade no BIOS que ajudou a quebrar um monte de BIOS e full disk encryption, tipo BitLocker, TrueCrypt, maioria das ferramentas que existem no mercado. E a maioria dos BIOS eram vulneráveis também. Outra palestra que eu fiz aqui, a gente falou de usar um BIOS para botar malware no BIOS, mas em vez de tomar um BIOS, fazer reverse engineering, a gente tomou uma approach assim, alternativa, que era tomar um BIOS open source, que se chama Coreboot, e usa isso para criar um malware que não infecta somente um BIOS, mas 200 diferentes motherboards, que era bem bacana. Então, o MIT gostou, a Forbes gostou. Olha, eu moro... Fala aí. Eu moro em São Francisco, né? Tem um monte de VC, eles estão... você já foi na Forbes? Para escrever malware, baby. Mais recentemente, assim, no ano passado, isso é trabalho que eu fiz com o pessoal da Salesforce. A gente mostrou um método assim para roubar a credencial do Samba, então Active Directory, desde a internet, e não tem patch. Então, se você quiser... Enfim. Disclaimer. Então, eu tenho uma empresa na França e na Austrália, mas eu também trabalho para uma empresa que não quer ser nomeada, se chama de Salesforce, e eles não querem ser associados de jeito nenhum com essa pesquisa. Então, eu pedi ajuda da Electronic Frontier Foundation. Se vocês se vocês forem nesse caso de ter que falar de reverse engineering, coisa que pode dar problema legal, especialmente nos Estados Unidos, a IFF é muita ajuda. Eles têm lawyers, ajudas de graça. Por favor, dão uma roda de upload para a IFF. Valeu! Bom, o que vamos ver hoje? Vamos falar dessa ferramenta de witchcraft. Então, vou lhe mostrar como transformar qualquer binário dentro de uma biblioteca. Vamos ver como tomar um binário, transformar de novo em relocatable objects, que podem ser, de novo, linkados em outros processos. Vamos ver como transformar um binário PE da Microsoft para Linux, transformar no ELF. E depois vou lhe explicar como ter uma, assim, tipo reflexão, como no Java, só que sem a máquina virtual, para binário. E depois veremos... vamos ver. Então, a ferramenta tem 3 binários. Tem um linker, tem um compiler e tem um interpreter, que é basicamente como se fosse um debugger com capacidade de scripting também. Se você não manjar de assembly, de C, de tudo isso, pode usar e fazer tudo sem reverse engineering, somente de Lua, como se fosse assim no Nmap ou coisa assim. O host tem que ser o Linux, mas os binários que vamos usar não tem. Não tem que ser Intel. Vamos ver como usar binário, como fazer reverse engineering de binário ARM, ou MIPS,
nesse host aqui, com translação binária just in time, então na memória, isso é bem bacana. E vamos ver um pouquinho como usar binários PI e transformar dentro de alguma coisa que a gente possa usar no Linux. Então, vamos começar com isso. Vamos pegar um ELF e vamos transformar dentro de uma biblioteca. Vamos começar com uma demo. Vou fazer a demo primeiro. Vamos tomar o ProFTP, que é um programa de FTP, que é um programa mesmo, e vamos transformar dentro de uma biblioteca. Então, a ferramenta funciona assim. Se a gente copiar o binário ProFTP, podemos ver que é um executável, o Witchcraft Linker, que é o WLD aqui. Tá? Vamos libificar. Vou explicar o que é. E isso ajuda a transformar em uma shared library, que depois podemos reusar. E vou dar a demo. Então, eu não vejo nada. Ok. Ok. Funciona esse microfone aqui? Funciona? Beleza. Bom, então vou começar por copiar o binário. Putz, grila. Bom, vamos verificar que isso não é uma shared library, é um programa. Certo? Eu vou usar aquele linker para transformar, para libificar isso dentro de uma shared library. Ok? E se eu pedir de novo, o que é? Agora é uma shared library. Coisa interessante, esse programa ainda roda. Bom, logicamente, se você quer dizer, tem mensagem de erro porque não estou rodando de root, não está configurado e tal, mas dá para ver que o binário ainda funciona. Que bizarro, né? Ok, o que aconteceu agora? Na verdade, eu modifiquei somente um byte, que é o byte dentro do header, que define assim no ELF qual é o tipo de binário. O que é interessante, vou lhe mostrar isso agora, é que a gente agora pode usar essa biblioteca que a gente acabou de criar, linkar contra essa livraria, como se fosse uma DLL, uma shared library mesmo, e chamar funções dentro da aplicação sem ter, e a gente não fez nenhum reverse engineering, né? A gente não fez disassembly, a gente não precisa do código-fonte e levou tipo 1 segundo para fazer isso. Maneiro, bacana. Então, eu vou lhe dar essa demo também. Ok. Então, o Makefile é bem simples, copia o ProFTPD do jeito que a gente acabou de fazer no /tmp, ele libifica do jeito que eu acabei de mostrar, transformando o ProFTPD dentro de uma shared library, e depois a gente tem um código em C, demo1, que eu vou lhe mostrar, que vai chamar funções dentro do ProFTPD.so que a gente acabou de criar.
Ok, então o que acabou de passar? Oh, deixa eu mostrar o código-fonte primeiro. O que eu quero fazer é usar o DLOpen nessa shared library para carregar em memória. E depois vou procurar o símbolo chamado PR versão getString, que faz o quê? Que retorna a versão do ProFTPD. E vamos assim, fazer um display dessa string. Aqui. Então, essa versão aqui do ProFTPD, ela vem de lá, porque a gente realmente chamou essa função dentro do ProFTPD. É bacana? Animal. Ok. Uau. Perguntas até agora? Bom, a pergunta é por que funciona? Não deveria. Bom, a primeira coisa para ver é que executável e shared library, agora, ambas podem ser executadas. O jeito que a gente puxou a SLR no kernel é basicamente equivalente a deixar o etdin, que é o formato das bibliotecas, ser executável. Então, se você pegar, por exemplo, o Apache, que vem com SLR, ele já está compilado como se fosse uma shared library. Agora tem um trick. Não é uma library de verdade, porque o ProFTPD, quando for compilado, não foi compilado para ser executado em adereços variáveis. Tem que ser em endereço fixo. Então, a gente criou uma non-relocatable shared library, porque tem que ser carregada naquela memória, naquele endereço de memória. Mas ainda funciona, e do jeito que mostrei, essa biblioteca ainda pode ser executada. Bom, vamos fazer mais ou menos o mesmo com Apache. Eu acabei de dizer que Apache já é uma shared library, já é uma biblioteca, foi compilada assim. E você nunca viu isso, mas dá para linkar contra Apache diretamente, como se fosse uma livraria mesmo. Então, aqui vem o Makefile. Aqui não tem nada a ver, quer dizer, a gente não precisa transformar dentro de uma livraria, porque Apache já vem assim. Então, se a gente quiser, por exemplo, chamar essa função aqui dentro do Apache, é só linkar de modo bizarro, passando assim o endereço do Apache como se fosse uma livraria. E do mesmo jeito, bom, eu vou compartilhar o código-fonte, né? Mas do mesmo modo, se a gente chamar esse código-C que a gente acabou de escrever, dá para chamar funções dentro do Apache. Não é animal, sério? Se a gente vê como é linkado essa aplicação que a gente acabou de criar, essas são todas as livrarias com quais ele está linkado. Olha o segundo. A livraria é Apache mesmo. Bom, a maneira típica de ver reverse engineering é de fazer o seguinte, é de tomar código-fonte. Bom, código-fonte é compilado dentro de relocatable objects. E relocatable objects são linkados dentro de livrarias e binários. Então, tipicamente, o que a gente faz com decompilador, com desassembler e parada assim, é tomar o binário final e tentar decompilar para source code. Que tal não fazer isso? Na verdade, o que eu realmente queria, em vez disso, é voltar somente para relocatable object. Porque se eu tiver relocatable object, eu posso linkar de novo dentro de binários e fonte C adicional, se eu quiser, ou dentro de livrarias. Então, tem uma segunda ferramenta, eu acabei com o linker, e eu vou lhe mostrar como funciona o compilador. Que não tem nada de compilador, na verdade, mas a ferramenta tem
comandas muito similar ao GCC, só que o input não é código-fonte, é binário. Bom, atrás, essa ferramenta ela é escrita em topo do libbvd, que é quem sabe o que é libbvd? O que quer dizer? O que quer dizer? Big fucking deal. É verdade. Então, vem da GNU e tal. A ideia era ter uma livraria básica que possa ter como input vários formatos de binários. Então, o fato do WCC ser escrito em topo disso quer dizer que o input file que eu vou usar não tem que ser um ILF, tem que ser um binário, mas a gente pode lhe dar tipo um PE, a gente pode lhe dar um MAC, como que é? COF, coisa assim. Ok. Essa ferramenta, ela também... Bom, eu vou lhe mostrar tipicamente como funciona. O WCC aqui, a gente está chamando no ProFTPD para criar agora não uma shared library, mas o relocatable object. E você pode ver inicialmente que o binário aqui, original, ele é stripped. Quer dizer que os símbolos foram removidos. E pode ver que o binário final, quer dizer, aqui, depois de rodar com WCC, ele não é mais stripped. Quer dizer, não, not stripped. Ok? Então, essa ferramenta, ela ajuda em tornar o binário inicial para o FTPD dentro de um relocatable object e depois a gente pode passar direto para GCC, como se esse binário a gente tivesse compilado de C. E o binário final não é stripped. Animal, não. Bom, vou passar rapidinho os slides, depois a gente faz demos. Fala aí. Símbolos são gerados aleatórios ou... O que é símbolos das funções? Não, vem do fato que, tipo assim, se você fazer um disassembly do binário e ver cada vez que tem um call, aonde ele cai... Mas não você vai gerar os símbolos para compilar de novo, para ele não ser exigido. Então, tem símbolos que a gente não vai recuperar, tipo nome de variável, coisa assim. Mas funções a gente pode exportar de novo na symbol table. É basicamente o que você precisa para usar no GDB, por exemplo. Boa pergunta, valeu. Bom, vamos fazer uma coisa ainda mais bizarra. Tá pronto? O melhor site que jamais escrevi, viu? Está pronto? Acho que faz sentido. Então, vamos tomar um PE e vamos transformar dentro de um ELF. Por que não? Então, você pode tomar o Chrome. O Chrome, inicialmente, um P32, tá bem? Da Intel. A gente passa no WCC, você pode ver que os argumentos são exatamente os que se daria para o GCC. Por isso eu chamo de compilador, mas não tem nada a ver com compilação, né? Então, vamos fazer um relocatable object, do mesmo modo que a gente acabou de fazer com o ProFTPD. E depois vamos linkar de novo com GCC. E GCC está feliz da vida, fala, tudo bem, você pode criar um chrome.eso. Animal? Roda mais ou menos. Bom, na verdade, o problema é o seguinte. Se forem funções que são funções puras, quer dizer, não tem import, não tem export, vai funcionar. Agora, para fazer um import, eu tenho um problema. O kernel NT, ele tem primitivas que o Linux não entende. E essa relocação eu não fiz. Agora, tem um jeito. Que o Wine, ele te dá livrarias que tem o equivalente
do NT-kernel e vem com formato ILF. Então, eu não terminei essa parte, mas eu aceito o patch. Se você quiser tomar cuidado dessa parte, demorou, pode ser. Então, no momento, dá para roubar funções assim, que forem assim, contidas, ou binários que são PIC, quer dizer, completos, sem livrarias. Bom, não ficou bizarro ainda? Vamos fazer ainda mais bizarro, então. Vamos tomar um binário da OpenBSD e rodar nativamente no Linux. Será que faz sentido? Bom, vamos fazer umas demos aí. Que eu estou entendendo que fica bem bizarro para vocês. Eu falei, quando eu mandei para o CFP, eles pediram, você tem uma sessão interativa, tem participação da audiência? Olha só. Bom, então, vamos fazer aquela do BSD. Ok, não dá para ver aqui que é do BSD. Ok, então esse binário, inicialmente, ele é um binário compilado para BSD. Se eu tentar rodar assim, não vai funcionar. Tipo assim, o kernel está lá. Opa. O kernel está lá, eu não entendo o que você quer fazer. Agora vamos Linuxify aquele binário. Eu vou mostrar o código-fonte inicial para ver o que ele faz. É bem simples. Ele faz um monte de print. Ele print assim, static, total, terceiro argumento, total de novo, static de novo. Então, bora libificar e rodar esse binário. No Linux. Então, o que a gente tem que modificar mesmo? Dentro do binário, como que o kernel sabe que um PE é da BSD ou é da Linux? Na verdade, ele não sabe. Por que não funciona se você tentar executar? Porque o Dynamic Linker tem um caminho diferente no Linux e no BSD. Então, a gente vai começar por isso. A gente faz um patch dentro do binário, modificando o Dynamic Linker, o path do Dynamic Linker, para ser aquele do Linux. E depois tem que tem alguns símbolos que não existem também no Linux, que existem no BSD. Então a gente faz um shim, que mais ou menos isso. A gente tem que declarar a TEXIT, que é o binário expecta, que não existe no Linux, na libc do Linux. O que vai fazer a TEXIT? Basicamente, chamamos destrutores. Eu não ligo. Então, vou declarar de maneira bem básica, somente retornar zero. O importante é que a gente tenha uma função com aquele prototipo que a gente vai compilar como um .so e depois a gente vai fazer um LD preload quando executar aquele binário que a gente acabou de patchar. Você pode ver que ele está printando do modo que a gente estava expectando no código C. É animal? Animal, pô. Vamos fazer mais uma demo aí.
rodar aquelas de Apache. Então, vamos chamar aquela função app-get-server-banner. Eu não preciso realmente conhecer exatamente o prototipo. Essa função existe no Apache. E eu vou compilar esse código contra Apache diretamente. Tá? Pode ver no Makefile o ld-flag, que normalmente define quais são as livrarias que você vai carregar. Eu vou dar diretamente a Apache. E pode ver que a gente chamou, dentro dessa função, retorna basicamente o banner do Apache. E essa função a gente chamou dentro do Apache. Aqui, de novo, a segunda linha mostra que a gente linkou diretamente contra o Apache, estaticamente. Bom, isso era para... o que eu acabei de mostrar é, basicamente, como tomar um programa, transformar ou então numa biblioteca e linkar contra essa biblioteca, ou então tornar dentro de um relocatable file que a gente pode linkar ou compilar de novo. Faz sentido? Isso é tudo estático. Agora vamos fazer a parte dinâmica. Perguntas até agora? Você disse que ele ficava com um shared object, não reloaded. Não pode ser relocado. É verdade. E se eu compilar com fpic, não vai dar certo? Se você compilar com fpic, ele tem a SLR e já é uma shared library. Então, você não tem que patchar nada. Basicamente, tem dois modos de compilação, né? Ou então você faz um PIC, que nem o Apache, por exemplo, e já é uma shared library. E o trick o modo que a gente introduziu é esse lá no kernel. É basicamente fazendo com que binários compilados como bibliotecas poderão ser usados. Ou então você compila que nem o binls, por exemplo, que não vem com SLR. E aí, vale a pena usar o Witchcraft Linker para transformar dentro de uma biblioteca. Faz sentido? Beleza. Ok. Bom, tipicamente, tudo que a gente fez até agora, se o professor de Computer Science lhe falou que é impossível, né? Dá crédito. Bom, agora vamos fazer ainda pior. Bom, o que eu realmente gostaria agora é ter um método de reflection, como se fosse Java. Quer dizer, eu gostaria de poder carregar na memória qualquer programa, ter uma lista de todas as funções que existem na memória, com o endereço deles, e poder chamar. Só que eu gostaria de ter isso para binário, sem máquina virtual. Então, vamos fazer reflection sem máquina virtual. Fala disso para o seu professor, ele vai gostar. Bom, não vou passar muito tempo nisso, você pode ver, blá, blá, ok. Eu vou dar uma demo disso. Antes disso, deixa eu avançar um pouco nos slides, que é uma merda voltar para lá. Então, eu vou lhe mostrar que funciona. Basicamente, como que funciona? Tem o linker, o Dynamic Linker, quando ele carrega na memória um binário, e a gente pode forçar esse processo using dlopen, ele guarda um cache na memória de todos os símbolos que existem e dos endereços aonde eles estão. Então, by dumping esse cache do Dynamic Linker,
a gente vai ter esse método de reflexão. Eu combinei isso, bom, uma vez que eu possa chamar assim qualquer função dentro de um binário, o que eu realmente gostaria é de ter uma feature de scripting. Então, para fazer isso, eu adicionei no WSH, que é o Witchcraft Shell, um interpretador de Lua. Por que não? E vamos ver que nesse interpretador de Lua, a gente pode carregar qualquer aplicação em C, ou binária, carregar em memória, e desde Lua, chamar essas funções em C, sem conhecer nem o prototipo delas. E isso vai fazer com que a gente possa chamar qualquer função em C dentro de Lua, e a linguagem que resulta dessa mescla de C e de Lua, eu chamo de Punk C, porque é um C bizarro. Tá bom, vou dar demos disso. Ok, vou fazer manualmente primeiro, e depois eu vou lhe mostrar como funcionam os scripts. E depois a gente vai fazer com outros processadores. Tipicamente, eu vou rodar um binário ARM dentro na minha máquina, sem máquina virtual. Então, vamos lá carregar o Apache, por exemplo. Ok? Isso é o Witchcraft Shell. Ele tem um shell... Opa! Ele tem um shell completo com comandas built-in, com funções, com muita parada. Deixa eu lhe mostrar primeiro quais são as libraries que estão carregadas na memória agora. Tem 12 livrarias. Deixa eu carregar mais um binário. Vamos carregar também o SSH, dentro do mesmo espaço. Então, isso não é como o GDB, né? O que esse programa faz é carregar esses binários dentro da própria memória. O GDB, ele faz quer dizer, tem um debugger, tem o debuggy, e ele instrumenta o debuggy. Com o Witchcraft Shell não tem nada disso, só tem um programa. Ele carrega na própria memória outros binários e pode usar diretamente. Então, no momento, naquele espaço, a gente tem Apache, todas as dependências dele. Vou carregar também o SSH. Ok, carregou. Então, se eu pedir de novo para mostrar quais são as livrarias, antes a gente tinha 12, agora a gente tem 28, ou seja, toda Apache as dependências e todo o SSH as dependências. Coisa bacana, todas as funções disponíveis dentro de todas essas livrarias e binários, a gente pode chamar direto. Reflection, baby. Então, se eu quiser ver... Opa, ficou bem feio. Deixa eu fazer isso de novo. Funções. Então, essas são as funções que existem dentro das várias livrarias, com o tamanho delas, qual é o endereço e qual tipo de função, seja interna ou exportada. Então, aqui no final, a gente tem 8.534 funções que a gente pode chamar direto. Eu vou procurar agora funções que retornam, tipo strings de versões. Então, ele achou 17 que são interessantes. Por exemplo.
Então, por exemplo, eu queria saber... vamos chamar, por exemplo, essa função appear version string, que a gente imagina que retorna a versão da libappear. Faria sentido. Então, para chamar isso diretamente no programa, pode fazer isso. Vocês estão vendo aqui? Mais ou menos. A gente falou appear version string. Então, eu gostaria de chamar essa função e o que vai retornar, eu guardo naquela variável e. Tá? Eu posso fazer um display disso. Então, isso é a versão, tá? libappear. Maneiro o que é? Isso é sinistro. Isso é sinistro. Bom, vou lhe mostrar uma coisa ainda mais sinistra. Uma das belezas de usar Lua é que você pode retornar mais de um valor. Então, eu vou retornar 2. O modo que funciona é, quando você chamar qualquer função, o segundo valor que retorna é um contexto de que aconteceu quando você chamou essa função. Vou explicar. Bom, se eu, de novo, fazer o print, funciona, só que agora tem aquela variável ctx também que existe. E essa variável ctx me explica o que aconteceu quando eu chamei essa função. Então, pode ver que o error string, for instance, é success, que error não tem, que não tiver erro, que argumento que a gente passou 0, e a gente pode ver que não tive signal, então não tive crash, por exemplo, e a gente tem acesso também a redval, que é o valor que retornou. Com isso, quer dizer, o debugger, ele guarda toda essa informação em memória. Cada vez que você executar uma função, ele guarda em memória quais são os protótipos e coisas assim. Ele vai poder aprender sozinho o protótipo das funções. Eu vou lhe mostrar como funciona. Por exemplo, vamos fazer um fuzzing da libappear. Logicamente, eu não lembro como funciona. Não, é tipo assim, test. Então, ele está chamando libappear, fazendo fuzzing, e vai lembrar todo esse contexto que acabei de mostrar, que pode ser retornado também. E, baseado em todas essas informações, ele vai poder adivinhar qual é o prototipo da função, sem desassemblar e sem ter código-fonte nenhum. Se Deus quiser. Só que aqui morreu. Não, tá tudo bem, tranquilo. Então, se eu pedir quais são os prototipos que você aprendeu, aí ele me fala para todas as funções que ele chamou em memória, ele me diz por exemplo, vamos pegar aquela função. Ele achou que o argumento 1 é um input, então é um ponteiro que foi dereferenciado em modo de read. Quando ele vê que um output, quer dizer que ele tentou escrever, e quando tem um exec, será que tem um aqui? Tem um exec aqui. Isso quer dizer que quando chamou appear dbd num tuples, o primeiro argumento é realmente um ponteiro para uma função que é executada. Vamos verificar que isso é verdade.
TDD. NumTuples. Nome disso. Então, se eu chamar com argumentos assim, eu não conheço, né, o protótipo dessa função. Então, vamos verificar que o primeiro realmente é um executado. Ele fez um segfault no primeiro. Ah, foda-se. Bom, eu volto nisso depois. Eu vou lhe dar uma demo de tudo que pode fazer a ferramenta. Vai ser muito rápido. Vamos nessa. Então, ver as livrarias, a gente já falou disso, dá para carregar mais binários na memória, listar, verificar que tem mais. Program headers, section headers, dá para fazer o display, tudo bem. Aqui eu estou fazendo um brute force, quando você não tem o /proc nem nada disso, dá para usar a função msync, em memória, para saber se uma página já está carregada. Então, desse modo, dá para fazer um brute force de todos os memory segments que estão mapeado no binário, até se não tiver /proc. Dá para chamar funções, que tem getPid, fazer um print. A gente viu que dá para listar todas as funções, do mesmo modo as variáveis. Dá para ter informação de qualquer endereço em memória. Dá para fazer um grep da memória. O grep retorna Está indo rápido demais, mas... Vamos chamar funções dentro do Apache aí. Vamos fazer isso. Me mostra a versão do Apache aí. Vamos fazer o mesmo com libc. Então, isso é a versão da libc. 2.19. Dá para usar breakpoints de um modo bem bacana, que eu explico depois, se Deus quiser. Então, xdump, coisa assim. Ver a map da memória. Dá para ter informações sobre malloc, por exemplo. O que retorna malloc, tudo bem. Como a gente viu antes, até o binário assim, fazer um segfault, não é final, ele sabe sobreviver a um segfault. Eu expliquei que dá para ver o contexto, que guarda em memória todo esse contexto, e depois no final ele pode tomar todo esse contexto e adivinhar qual é o protótipo das funções de maneira automática. Então, por exemplo, aqui ele tive o getNv, ele viu que o primeiro parâmetro é lido. Dá para exportar toda essa informação e depois dá para chamar qualquer função, tipo main dentro do binário, dá para fazer puta merda de coisa. Então, isso estava com um binário compilado para Intel. Agora, a coisa ainda mais louca, a gente vai analisar, eu vou rodar exatamente o mesmo programa, a mesma demo, só que com ARM. Como é que dá isso? Então, o negócio é o seguinte, eu compilei minha aplicação, o WSH, o Witchcraft, eu cross-compilei para ARM. Eu estou rodando meu binário WSH, cross-compilado, com um modo muito estranho de QEMU, que faz JIT Binary Translation. Ou seja, não tem máquina virtual, ele mapeia e faz a translação entre ARM para Intel, na memória, bem na hora, em JIT. Então, a gente fez a análise. Você pode ver que o resultado é quase o mesmo, só que o binário que a gente analisou é da ARM, sem a máquina virtual. Fala. Animal. É.
Não vai dar. Boa pergunta. Então, como que o reverse engineering que a gente viu, que a gente matou o reverse engineering, né? Como dá se o binário for paqueado e coisa assim? Não vai funcionar. Você tem que fazer o unpack primeiro e tal. Lógico, né? Lógico. Quer dizer, pode tentar, me mostra. So, to sum up, a gente viu como transformar um programa dentro de uma biblioteca. A gente viu como tomar um binário, que nem Apache, que já está compilado com ESLR, e linkar diretamente o código que a gente escreveu contra essa livraria. A gente viu como transformar um binário BSD rodar para Linux. Aí a gente viu como fazer binary translation on the fly de ARM para Intel. Animal, porra! Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. A ferramenta está no GitHub. Por favor, contribua. Falou.